Bom dia. Primeiro, muito obrigado, ministro, pelo convite. É um convite irrecusável. Queria agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz de compor a mesa com essas pessoas, o ministro Juca, por quem eu tenho admiração e respeito, ao casal que eu adoro, que é queridíssimo e é um patrimônio do cinema brasileiro, Barreto e Lucy, que são duas pessoas de inestimável valor e contribuição para a cultura brasileira. Isso não é pouca coisa num país como o Brasil. Eu vou falar sobre teatro, algo que me encanta e paga as minhas contas há muitos anos. Ao longo da história, em nossa bela e tumultuada caminhada na Terra, cheia de percalços e transformações, há algo de permanente, a incessante busca pela criação de sentido. Somos seres em busca de sentido. O próprio surgimento do homem se confunde com a noção do humano, a criação da ideia que nos constitui, nos diferencia e assim afirma nossa originalidade. No entanto, jamais conseguimos saber com absoluto e definitivo contorno o que é humanidade. Assim, transformamos essa busca na própria essência da nossa existência. Somos incompletos, inacabados por excelência, tragicamente condenados a um destino marcado pela necessidade de completude e compreensão. Sonhamos com a outra margem do rio, mas somos travessia, do nascimento à morte, carregando o desejo e a vontade de construir uma vida menos precária e mais fraterna. Para nós, não há sentido sem linguagem. Ao inventar códigos de comunicação e representação, passamos a inventar o mundo, o outro e a nós mesmos. Ou seja, somos aquilo que inventamos. Com o surgimento da linguagem, inaugura-se a possibilidade de viver em sociedade, criar valores, fazer trocas, produzir conhecimento e adquirir também a consciência trágica da morte, o que marca definitivamente a caminhada. E veredas se abrem em abundância. Rabiscar na pedra, sentar em volta da fogueira para ouvir e contar relatos, inventar histórias e mitos que ajustassem com sentido a experiência vivida, muitas vezes não compreendida, foram passos inaugurais de uma viagem sem volta rumo ao conhecimento. No entanto, ao produzir, trocar e acumular conhecimento, qualificamos a caminhada, nova a cada dia. Mudamos a natureza e seguimos em frente. O teatro surge da necessidade de transformar aquilo que era celebração espiritual e vivência coletiva, o rito e a festa, em construção reflexiva sobre a vida e a existência. Da narrativa épica surge a dramática, cria-se o diálogo. Um pequeno gesto transgressor e livre de alguém que dá um passo, se distingue do coro, reconhece o outro e fala. Um passo que fez história. Dele surge o ator e a individualidade. O drama, aqui entendido como expressão de linguagem e não como gênero, é uma propriedade privada do indivíduo. Mesmo quando fala dos deuses, é sobre o indivíduo que se trata. Todo gesto inaugural impõe uma nova realidade. Ao criar o teatro, funda-se uma tradição e a possibilidade de dialogar com ela, inclusive transformando-a. Está estabelecido um espaço de recriação da realidade. Desse embate, dessa fricção entre arte e vida, resultam os ganhos no aperfeiçoamento das relações humanas, do conhecimento de si, do entorno e na aventura em que se transformou o teatro. Desse lugar não há mais volta. Somente a barbárie, sempre à espreita, pode acabar com essa aventura civilizatória. Para essa jornada da construção do humano, a liberdade individual e a coragem de exercê-la foram e são requisitos fundamentais, mesmo que o preço muitas vezes tenha sido a solidão, a fogueira, o cárcere e a morte. Ao longo dos séculos, o teatro veio se transformando, sem deixar de ser um território privilegiado de reflexão e encantamento. Se, originalmente, era onde a cidade se reunia para se pensar e rir, hoje enfrenta a questão de saber o seu lugar e seu sentido. Sendo parte de um mundo fragmentado e destituído de verdades absolutas,
Vivenciando a derrocada das utopias absolutistas e normatizadoras, o teatro procura se reinventar. Para tanto, reflete cenicamente sobre sua especificidade diante da multiplicação de linguagens. O que lhe cabe de originalidade? O que só podemos encontrar no teatro e em nenhum outro lugar. É perguntando-se sobre isso que passa a ser uma expressão radical da busca do indivíduo em reconhecer-se, pois o tamanho do teatro é, por definição, o tamanho do homem e nada mais. Se aferrado ao que lhe dá sentido, a busca, o teatro como o conhecemos é também a afirmação de toda a tradição civilizatória ocidental, judaica e cristã. É isso que está em perigo, é bom sabermos. Se, como falei de início, a busca pelo sentido é o próprio sentido da jornada, da vida travessia, a liberdade individual para criar é a única garantia que temos para avançar rumo a um destino melhor. Ao largo da liberdade e da ousadia existe apenas o malogro da arte. Hoje é preciso estar atento e evitar os disfarces do enclausuramento, o cárcere para a livre iniciativa, a domesticação da inquietação. Se por um lado a profissionalização e o avanço tecnológico alavancaram as possibilidades criativas, por outro há também o perigo de uma arte oficial, determinada pela chancela do Estado, e não há liberdade sobre a mão pesada estatal. Nada há de ingênuo nesse embate. O movimento do Estado foi, é e será sempre o de cooptar a criação artística segundo seus interesses, principalmente seu estatuto de liberdade crítica. Há muitas formas de dominação, sendo a mais eficaz o atrelamento pela dependência financeira. Nesse sentido, creio que estamos mais livres criando um mercado que sustente a atividade do que financiados pelo próprio poder público. Nosso diálogo será frutífero se for com as pessoas e não com suas representações ou com suas instituições. Isso parece ser uma utopia no Brasil. Adoramos a servilidade consentida. Mas o teatro pode acabar. A barbárie se agiganta nos dias de hoje. A destruição das estátuas e templos antigos, patrimônio da humanidade, são exemplos concretos e extremos da batalha que vivemos, e muitas vezes não lhe damos a devida gravidade. É o ódio ao modo como vivemos e temos caminhado rumo a uma vida melhor. O embate entre a civilização ocidental, com suas conquistas, o Estado de Direito, a liberdade individual, a igualdade de oportunidades, a tolerância religiosa e o direito das minorias versus o pensamento totalitário, é a grande questão dos dias que vivemos. O relativismo dos valores arduamente construídos, a tolerância com os crimes e uma submissão envergonhada travestida de um multiculturalismo tosco semeiam dias de terror e derrocada. E o teatro com isso? A mais simples e profunda definição do teatro diz sobre um homem livre atuando, representando na frente de outro. Se a liberdade for condicionada por alguma ideia ou valor acima dela, será sua morte e, por consequência, a morte do teatro. Na experiência humana, nada há de mais belo que o teatro, expressão do homem livre, ousado, inquieto e criador de sentidos, capaz de rir e chorar de si mesmo, de sua condição, que se fez Deus criando um mundo. O teatro é a vida como problema, nunca como resolução. É a aposta nas perguntas incômodas, que gritam por reflexões e constrangem um silêncio das verdades absolutas. Eu escrevi esse texto muito motivado, obviamente, pelas coisas que acontecem no mundo hoje e que, de alguma maneira, nós brasileiros achamos que ficam longe, ficam largos, ficam além do oceano e não nos dizem respeito. Eu acho que dizem. Cotidianamente, isso nos diz respeito. Gostaria, para terminar, só de fazer uma ponderação, é de que eu sempre fui muito crítico nas relações entre o Estado e a cultura, entre o Estado e a criação artística. Mas sou mais crítico ainda em relação à postura nossa, nós artistas, em relação ao Estado. Eu acho que essas discussões que hoje são absolutamente pertinentes, que são importantes, que devam ser enfrentadas a respeito dessa relação, da relação entre o Estado, as leis de incentivo e a produção cultural,
elas estão deslocadas de uma questão que me parece difícil de enfrentar, principalmente por nós que produzimos e vivemos de cultura. Até que ponto estamos comprometidos com a ideia de criação de um mercado e correr o risco desse mercado. E dentro da produção cultural é muito distinto tudo. São muitas singularidades. Você não pode, por exemplo, colocar no mesmo balaio, como se diz no Nordeste, o teatro, as artes plásticas ou o cinema, por exemplo, que é uma arte ou uma produção industrial. São coisas distintas. E dentro das especificidades das linguagens, ainda há muitas diferenças que precisam ser avaliadas. Agora, eu prefiro olhar para dentro da minha categoria ou para dentro ou no diálogo com as pessoas que produzem hoje. Eu estou convencido de que temos uma postura de servilidade consentida. E eu acho que, do ponto de vista do teatro, agora, é preciso a ousadia da gente correr o risco e se reorganizar e criar os nossos produtos e ir fazer a nossa ligação com as pessoas. Enquanto nós estivermos estrangulados permanentemente através de leis de incentivo, de relações com o Estado, relação com as secretarias, a gente se distanciará da ideia de criar um produto que consiga estabelecer uma comunicação efetiva e se faça necessário à população. A nossa relação é com as pessoas, a nossa relação não é com as instituições. Nós, artistas no Brasil, viramos habitantes de corredores oficiais. Isso é uma lástima, na verdade. Com isso, eu quero problematizar a questão. Não necessariamente, e não é a minha motivação, nem é o que eu penso, dizer que todas essas relações até agora, elas foram nefastas e são nefastas à criação ou à criação de mercado. A livre criação ou criação de mercado. Agora, eu acho que sempre que essa discussão se coloca, ela se coloca de uma maneira um pouco distorcida, ao meu ver. A gente não tem coragem de enfrentar algumas coisas que eu acho que são importantes que nós artistas enfrentemos. A gente tem sempre a motivação e a necessidade de deslocar algo que é nosso, que é entrave nosso, que é dificuldade nossa, que sempre existiu, como se o Estado, a mãe de todos ou o pai de todos pudesse resolver. Isso é a nossa morte, eu acho. Eu só quis fazer essa observação porque eu acho que muito imbuído pela brilhante exposição do Barreto e pela invejável objetividade que o pessoal do cinema tem quando trata das coisas, e nós de teatro ficamos elucubrando e pensando ideias e conceitos e tal, tentando poetizar aquilo. Então, assim, essa inveja que eu tenho dessa objetividade me fez fazer essas referências finais. Muito obrigado.